Esta semana, Pedro Mexia declara-se tóxico. João Miguel Tavares confessa-se estupidamente idiota para falar da posição do PSD sobre o Ministério Público. E Ricardo Araújo Pereira sente-se descarrilado. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos para uma emissão do Governo Sombra, desta vez sem público. Sente falta do calor que costuma envolver-nos e que não temos hoje, Ricardo Araújo Pereira? Sinto falta. Está um bocado vazio hoje. Sei. Ninguém a olhar-nos, ninguém a respirar-nos nas nucas. Bom, isso quer dizer, apesar de todas as pessoas, não sei a que distância é que o público estava do seu lugar, mas do meu eu nunca senti gente a respirar-me na nuca. Estamos aqui por condicionalismos, não é? É, parece que há obras no outro estúdio. Está bem. Gosta mais de ter o público à frente ou pelas costas, Pedro Mexia? É muito estranho ter o público pelas costas, não só porque não vemos as reações, como porque eles se dedicam a estudar a maior evolução deste programa, que é capilar, não é? Há uma grande exposição durante 50 minutos à nossa... Nós tínhamos todos mais ou menos cabelo há 10 anos. Exato. E, entretanto... Vamos perdendo. Estamos perdendo. E o João Miguel Tavares prefere assim ou com gente? Eu prefiro com gente, porque eu sou um bocadinho exibicionista. Portanto, preciso de público para me libertar. Além de que eu sinto que vocês não me amam o suficiente e, portanto, as pessoas, quando estão no público, riem-se mais de mim e acham-me mais graça, porque vocês não me ligam a mínima, basicamente. Então, sim, gosto mais quando tenho público. Mas que a gente não te... Momento Calimero. Não. Exato. Então, mas eu dou tanta atenção. Não, mas não acho, não é igual. Achas não é que não? igual. Sinto falta daquelas senhoras que lá estão atrás e que se riem das minhas piadas. Bom, sentes falta de senhoras, fica bem. Bom, desta vez não há público porque toda a gente... Não é porque toda a gente esteja a preparar já a consoada, é justamente pelos condicionalismos técnicos que nos obrigam a mudar de estúdio. Tivemos de vir para o estúdio da informação. Para a semana também vai ser assim, mas com uma surpresa, com um convidado especial. Aliás, aceitam-se apostas para se vir a saber quem será o convidado especial. Nós não vamos... Eu tenho uma desconfiança revelá-lo. forte. E não vamos dizer. Aliás, quem quiser nas redes sociais, no Isso é Twitter, ótimo. no Facebook, certeza. pode usar o hashtag Governo Sombra 2019 A sério? e apostar A em sério? quem será o nosso convidado. Eu aposto que vai ter um sucesso parecido com o da manifestação dos colegas de Gabriel. É, mais ou menos. Justamente, pronto. Então Um passatempo tão giro, não é? vamos precisamente aos temas da semana e o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro do amarelismo. Ora, Na verdade- que ideologia é essa? Ricardo? Carlos, na verdade é o cultismo amarelismo. É uma ideologia composta por... concatenação. O chupismo amarelismo. Não, cultismo. Cultismo. É o cultismo amarelismo. O que é o chupismo Quando é que amarelismo? foi Agora houve chupismo em todo lado. É o cultismo amarelismo. Para hoje estiveram marcadas as célebres Sim, manifestações. as manifestações. Que mobilizaram a polícia e a comunicação social. Exatamente. Mas parece que não mobilizaram muito mais gente. Não mobilizaram muito mais gente. A polícia, havia vários polícias para cada manifestante. Isso estava garantida a segurança de todos os manifestantes. Eu li com atenção, queria saber quem é que estava a manifestar e para quê. Eu li o manifesto. O manifesto tinha... De repente as pessoas disseram que o movimento, digamos, nacionalista estava por trás ou apoiava os coletes e é sempre surpreendente para mim quando nacionalistas não escrevem português como deve ser. Não é? A única coisa que faltou na catadupa de erros ortográficos e sintáticos do manifesto era colete, está escrito colete assim te. Eu acho que foi o único erro ortográfico que não apareceu lá. Mas Esteve a ler cuidadosamente o manifesto. O manifesto tem várias ideias, umas são incompatíveis com outras, outras são inconstitucionais. Também é um problema, às vezes, que as propostas políticas têm. Os jornais fizeram um relato bastante divertido digamos, das manifestações. Por exemplo, às vezes os jornalistas sobressaltavam-se e diziam: olha, se calhar estão ali dois manifestantes. Não, eram pessoas a assinar uma declaração amigável, porque tinha assim... Não eram... Repare, eu estou particularmente orgulhoso desta frase. Não era gente sinistra, era gente que tinha estado envolvida num sinistro. Sério? E foste tu que fizeste esse bocadilho? Sim, o que é que achas? Acho que
fazia aqui falta público. Achas que sim? Para não sermos nós a rir acho do mau que sim. aspecto. Mas isto aconteceu durante o dia todo. Olha, um manifestante! Não, tipo a mudar um pneu. Muitas vezes os jornais foram dando conta. Lá está, também havia vários jornalistas para cada manifestante. É uma coisa rara de acontecer e por isso tivemos uma cobertura muito detalhada dos protestos. Atenção, também houve automobilistas cucos, claramente que eu vi, que é aqueles automobilistas que queriam passar. Então vestiam coletes amarelos para fingirem que eram amigos. Que eram amigos. Até isso, sim, Mas sim. queriam ir à sua vida. Sim, claramente. Houve trafolhice naquela manifestação. Eu não digo... E a seguir, tungas. Somos amigos, agora deixa-me passar. Viu as explicações do porta-voz Sim, dos vi coletes amarelos? as explicações do quer dizer, o porta-voz, lá está. Mais uma vez, quando uma pessoa é porta-voz de um movimento político, mas ele não é, digamos, um tribuno sedutor, nem hábil, porque ele começa por dizer... Nem cativante. Não é cativante. Ele começa por dizer... Coitado, atenção, eu não quero dizer... Eu não faço ideia quem é o senhor e eu disse há bocado que isto havia nacionalistas lá metidos no meio, parece que há, mas eu também acredito que haja muita gente que é só ingênua, que está lá e se calhar este senhor faz parte desse grupo. Mas o senhor começou por dizer, explicando a gênese do movimento, ele disse isto começou com uma brincadeira de 6 amigos, ninguém se conhecia. E é engraçado, 6 amigos que não se conhecem, porque são amigos de outras pessoas, não é? E se eles são amigos, são de outras pessoas. Também garantiu que apelidavam a não-violência? Apelidavam a não-violência, enfim, são problemas, digamos, técnicos. Mas sim... Mas é refrescante, porque em geral os líderes de protesto ao longo da história, no século XX em particular, são estudantes, intelectuais, militares. Ele é treinador de golfe. Treinador de golfe é uma novidade. Não é a profissão revolucionária mais evidente. Não é. Mas houve bons gritos de ordem. Houve um que era: tivemos 48 anos de salazarismo e já vamos em 44 anos de banditismo. Era de banditismo. Lá está. Algumas digamos, reivindicações ou frustrações das pessoas, infelizmente, são compreensíveis. Nomeadamente o tuning ser ilegal. Bom, já nem falo nessa. Isso é uma das coisas que o Portugal democrático nunca soube responder com... Era o quarto D, só que era que só tinha um tema. O tuning legal. A questão do tuning realmente estava levantada assim, tuning livre, não é assim que se diz? E realmente, tenho alguma dificuldade em continuar a viver num país em cujo qualquer aileron não é aceito. Não é? Pareceu-lhe justificado o grau de mobilização das forças de segurança por causa desta iniciativa, João Miguel Tavares? Quer dizer, assim, a resposta a essa pergunta é não, como é evidente, não me pareceu justificado. Mas também, depois das imagens que vimos, é fácil de falar. Agora, também gozamos, além de com os manifestantes, também gozamos com os polícias. E pareceu justificada a mobilização da comunicação social e a... Não, dá para gozar com essa gente toda, não é? Aquilo que foi... Quer dizer, o problema é que toda a gente estava ainda com os olhos postos em França. Isto é como na altura do Essa de Queiroz. Inveja todas as modas que aparecem em Paris. E nós invejámos esta e achámos que íamos fazer igual. Agora, primeiro, as pessoas não estão tão descontentes como em França, os portugueses não são franceses e, além disso... Nunca tomaram a Bastilha. E o pessoal estava a chover e o pessoal queria ir às compras de Natal. Queriam seguir a sua vida. Portanto, eu pessoalmente nunca achei que aquilo desse grande coisa. Mas eu consigo compreender que as autoridades estivessem a postos. E elas foram muito necessárias. Aliás, eu vi alguns oráculos nas notícias que diziam coisas como... Oráculos? São aquelas legendas que passam... Passam em baixo. Nas notícias diziam coisas como... A polícia já empurrou os manifestantes até ao outro lado do passeio. Diziam essas coisas. Portanto, mas atenção, isto é a parte boa de viver em Portugal. Às vezes eu gostava que os portugueses se indignassem mais com certas coisas que acontecem. E, aliás, eu indigno-me imenso. Mas é bom que seja assim. Eu indigno-me a esta mesa e depois não vou para a rua chatear as pessoas. E isso é uma coisa boa em Portugal. A maneira certa de se indignar numa democracia é participando, é fazer programas catitas como este, depois 4 em 4 anos e votar. Não é? Um dos canais de televisão hoje dizia tensão máxima em Lisboa. E se aquilo é a tensão máxima, então vivemos, de facto, num país muito, muito pacífico. Viu, apesar de tudo, alguma semelhança, algo de comum entre aquilo que aconteceu com esta iniciativa de protesto marcada para hoje e aquilo que aconteceu em França nas últimas semanas? Pedro Mexia, por exemplo, o manifesto dizia que havia qualquer coisa que não podia continuar a acontecer a jamais. É jamais. Portanto, claramente Google Translator, nem sequer Google Translator, é um francesismo. Mas há uma coisa semelhante e
uma coisa diferente. A coisa semelhante é, de facto, uma parte é interessante e relevante, que é um descontentamento justo, em alguns aspectos, em relação a vários assuntos e à classe política e a alguns assuntos relevantes. E depois há uma espécie de lista de desejos incoerentes, íntimos, não só orçamentalmente impossíveis, como há alguns assuntos ali muito importantes, estruturantes da vida em sociedade, e depois há o tuning e há outras coisas bastante disparatadas neste contexto. Podem ser reclamações e exigências legítimas, mas não são questões políticas candentes. E depois há o lado em que foi muito diferente, que de facto nós não temos uma cultura significativa de violência política, não é que não tínhamos tido violência política ao longo da história, mas comparado com o que é em França, aliás, uma das imagens mais... As pessoas falavam se isto era em França, e agora, por cópia cá, era um novo maio de 68. E as imagens mais... Logo de manhã, as primeiras que eu vi, era de pessoas a atravessar violentamente passadeiras. Aquilo não parecia um maio de 68, parecia um álbum dos Beatles, não é? Parecia o Abbey Road, não é? Era uma flash mob do Abbey Road, mais ou menos. Mas o próprio organizador, coitado, quando estava a explicar na SIC, ele dizia, atenção, nós não queremos violência, façam iniciativas do género, atravessem de forma chata as passadeiras. Lá está. Isso foi bem feito. Mas está bem, mas não é o tipo de coisa... Não impressiona, não é... Sim. Uma coisa é, parte, põe a arder, outra coisa é, atravessa chatamente. Quer dizer, é uma espécie de... Sim, e quanto ao final do dia, que ele teve também outra graça, que era, os manifestantes estavam indignados, já não com a classe política, mas com os portugueses. Que não aderiram àquilo e estavam verdadeiramente chateados. E depois perceberam que realmente que o problema, mudar de políticos ainda é como a outra. Agora, mudar de povo... É um bocado mais complicado. Entregamos então ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro do Amarelismo ou do... Cultismo amarelismo. Cultismo amarelismo. Agora, o João Miguel Tavares toma posse como Ministro da Trotinete e parece-lhe que estão devidamente acauteladas as questões de segurança com as trotinetes. Não, por acaso isso até não parece. Também não? Mas as trotinetes têm uma grande vantagem. A propósito... qual é? Nós sabemos onde elas estão. A que propósito é que se lembrou das trotinetes? Foi por causa mesmo, as pessoas certamente lá em casa vão compreender este brilhantíssimo raciocínio. Foi a propósito do helicóptero do INEM. O acidente do aquele que caiu em Valongo. E é evidente que azares sempre acontecem, não é? E em qualquer país caem helicópteros, é sempre possível haver um erro humano, o helicóptero falhar, esbarrar com alguma coisa. Agora, aquilo que se tem assistido em Portugal é uma sequência de tragédias onde o Estado falhou. E já são muitas. São os incêndios, é a estrada de Borba, é Tancos. Quer dizer, e este helicóptero do INEM andou desaparecido durante horas e horas a fio. É por isso que eu uso o exemplo da trotinete. Eu compreendo muito mal que eu viva num país onde eu largo uma trotinete no meio de Lisboa e sei exatamente o ponto onde ela está para alguém ir lá buscá-la, e que caia um helicóptero do INEM, e não foi na selva da Amazónia, foi ali a Valongo. Está bem que era uma serra, mas não era muito longe das coisas. E ninguém sabe onde está o helicóptero durante horas a fio, e é preciso andar primeiro a fazer triangulações com o telemóvel, e depois é preciso, com o rádio Ciresp, detectar onde é que estava o helicóptero. Eu não percebo. Quer dizer, então eu sugiro que metam uma destas trotinetes de Lisboa dentro dos helicópteros do INEM, que é para se caírem, nós assim já sabemos onde é que elas estão. Isto não faz sentido. Não faz sentido. Não é pela tragédia em si, que infelizmente acidentes acontecerão sempre, é por aquilo que mais uma vez está por trás, que é uma sucessão de falhas sucessivas. Primeiro do 112, telefona um popular, parece que nada daquilo foi valorizado, e depois vai para a nave, que não sabe também onde é que está o helicóptero, porque os perdeu nos radares. Telefona para 32 sítios, ninguém lhes atende os telefones. E, ao mesmo tempo, é, mais uma vez, aquilo que temos assistido consecutivamente também desde os incêndios, que é uma contradição entre as várias instituições, cada uma delas a proteger o seu bocadinho, claramente, e a tentar sacudir a água de capote. Mas agora, como é que se faz a distinção, Pedro Mexia, entre o que são falhas estruturais do Estado, e o Presidente da República referiu que o Estado falhou, e aquilo que são erros de gente concreta em certas posições importantes para a segurança? Eu acho que há dois critérios. Um deles é o critério óbvio da repetição. Se começar a haver muitas repetições de erros concretos, é capaz de ser estrutural, não é? Por um lado. Por outro lado, nós sabemos, e no caso dos incêndios isso foi muito típico, muito nítido até,
o que é claramente, às vezes nem sequer erros, circunstâncias, por exemplo, a temperatura, a famosa bola de fogo, tudo isso é uma circunstância. E depois sabemos o que foi as mexidas na proteção civil por questões partidárias e sabemos que isso é deliberado e isso teve um efeito e isso teve uma consequência. Portanto, eu acho, o que eu acho preocupante, há duas coisas que me preocupam muito nesta sucessão de casos, além dos próprios casos em si. Um foi aquilo que o João Miguel disse, é a responsabilidade morre completamente solteira a nível das várias corporações, instituições, poderes locais, poderes centrais, etc. Isso é uma das coisas muito, muito preocupantes. E depois uma espécie de sensação de abandono, ou seja, esta sucessão de casos. E que não é... As pessoas raciocinam sempre isto em termos de mas o governo, não sei o quê. Mais do que o governo, mais do que essa... E todas essas discussões são muito importantes. O Estado mantém-se quando os governos mudam. E, portanto, mais importante de tudo é a sensação, que é uma sensação genuína, e que é agora com este governo e continuará provavelmente com governos subsequentes, é que as pessoas, de repente, sentem, mesmo que seja exagerado, mas sentem, e só sentirem já é suficientemente grave, que estão por sua conta. Que a ajuda demora, que a ajuda não vem, todos aqueles telefonemas lancinantes que nós vimos na altura dos incêndios, não dá, não temos possibilidade de chegar aí, etc. Bom, e isso, evidentemente, isso é o básicozinho do Estado. Quer dizer, se o Estado não consegue zelar pela... Descobrir onde está um helicóptero do INEM. Sim, exatamente. Do INEM. Tudo isso é bastante preocupante. Agora, é evidente que em cada um dos casos podemos dizer que há erros de comunicação, há sempre aquelas coisas de pelouros, porque uma instituição a Liga dos transmite a outra, mas depois a outra não se sente. Bom, e a Liga dos Bombeiros aproveita logo com umas caneladas na proteção civil. E em cada caso se pode tentar investigar e punir quem falhou. Mas a sucessão criou uma sensação que basta ser verosímil, não é preciso ser verdadeira, basta ser verosímil para ser bastante grave. Partilha a opinião do João Miguel Tavares, Ricardo Araújo Pereira, quando escreveu, como esta semana, que vivemos num país a cair aos bocados? Sim, se calhar sempre vivemos, se calhar sempre... Isto é uma questão do Estado, não exatamente uma questão circunstancial, não é? É capaz de ser uma coisa estrutural e nós já há anos que isto vai acontecendo, que quando... Ou não há telefones, ou há telefones, mas ninguém atende, como aconteceu aqui. Liga-se para os bombeiros e afinal só lá está uma pessoa. E só está lá uma pessoa. Não podem sair com a ambulância. Exatamente. Eu fiz um sketch sobre esse caso, sobre um desgraçado de um bombeiro que está sozinho num sítio, vai buscar um homem. Eu acho que talvez nós tenhamos muito aquela ideia que é, não há de ser nada. Vamos esperar que as coisas corram bem, não há de ser nada. Ou então já estão mortos, então não há nada a fazer. Há um não há de ser nada e há um não há nada já a fazer. Já não há nada a fazer. João Miguel Tavares fica então ministro da trotinete. Agora é a altura de o Pedro Mexia se tornar ministro do recomeço. Acredita na eficácia dos banhos lustrais, Pedro Mexia? Não sei se dos banhos lustrais, tem que ser um pouco mais do que isso, tem que ser uma espécie de contador a zero na política, porque tem o que tem. Isto vem a propósito de uma conferência organizada na semana passada em Washington, com o título Começar de Novo, o centro-direita depois de Trump. E o que era interessante é que era uma conferência organizada por gente do Partido Republicano. Pareceu-lhe uma iniciativa política relevante? É relevante porque evidentemente que o Trump não é o fim da história, portanto haverá alguma coisa a seguir e é preciso saber o que é que se segue, porque nós falámos aqui já muitas vezes, e é um assunto evidentemente muito relevante, do futuro da esquerda no contexto europeu, em quase todo o lado, menos português, que é o contexto de partidos de esquerda após derrotas. Mas as vitórias também devem levar a pensar. O fenómeno Trump nasceu, de certa forma, na Europa há uns anos com uma vitória que foi a vitória do Berlusconi. O Berlusconi tem muitas características que partilha com Trump, desde essa transmissão do mundo dos negócios para a política, até o estilo agressivo e vulgar, etc. E a Itália, tantos anos depois, ainda não se livrou do fantasma de Berlusconi, que ainda anda por lá, não é? Os italianos, ao longo da história, têm inventado muita coisa em termos políticos. Sim, é verdade, mas praticamente todos os países aconteceu. A Espanha teve vários governos do PP e está a tentar libertar-se daquele espectro da corrupção que veio com essas vitórias do PP. Os cidadãos nasceram um bocadinho como ponto para isso. E nos Estados Unidos? Mas o que é curioso no caso dos Estados Unidos é que, normalmente, os partidos tentam reconfigurar-se depois de uma derrota. Neste caso, os republicanos estão no poder, com Trump, e estão a pensar
uma parte do Partido Republicano nessa reconfiguração futura. Isto não altera os estados do problema? Mas por que republicanos? Eles, aliás, dizem no texto da conferência, onde havia quer políticos, quer jornalistas, intelectuais, um dos aspectos muito curiosos é que a grande maioria dos jornalistas, colunistas e intelectuais republicanos são anti-Trump. Aliás, são praticamente os únicos dentro dos republicanos. O Trump conquistou, de facto, o partido. E houve um facto muito interessante passado na semana passada, que aconteceu na semana passada, que foi a revista Weekly Standard, que é uma das duas revistas conservadoras mais importantes dos Estados Unidos, fechou. Fechou por problemas normais de negócio, mas também há quem atribua este encerramento ao facto de ser uma revista editorialmente anti-Trump, de uma forma muito ostensiva. Publicou até um livro naquele movimento Never Trump, em que reunia tudo o que escreveu, ou as coisas mais importantes saídas contra o Trump. E eles estão a pensar se a direita americana é esta que eles definem, e bem, como populista, nacionalista e demagoga. Será que este Partido Republicano do Trump é o Partido Republicano? Quando o Trump se for embora, é esse partido que fica? Então, das duas, uma, ou se refunda o partido, ou mais vale fundar outro, porque ele fez uma espécie de takeover hostil, não é? A princípio não tinha quase apoios no partido, nas primárias, e de repente o partido está na mão dele completamente. Os políticos moderados perdem eleições. Portanto, de facto, o povo republicano está com o Trump, isso não há dúvida nenhuma. E ele vai ser, provavelmente, reeleito, a não ser que aconteça alguma coisa no plano judicial. E então estas pessoas estão a pensar, como algumas pessoas na Europa estão a pensar, que há vitórias que são tão amargas como as derrotas, porque comprometem gravemente o legado, porque, apesar de tudo, ainda agora, várias pessoas escreveram nisso na imprensa americana, agora morreu o George Bush pai, que não é um presidente, embora tenha estado num período muito importante da história, mas não é um presidente carismático, etc. Mas era muito engraçado ler os obituários, até em jornais progressistas americanos, e que diziam que saudades de uma pessoa racional, civilizada, etc. Portanto, houve ali elogios por contraponto. Sim, mas claramente houve ali um modelo que se perdeu e que se partiu, mas que não é impossível que volte ao mainstream americano. Vê algum partido a precisar de se reconfigurar, de se reinventar no espectro político português, Ricardo Araújo Pereira? É possível que sim, mas por outras razões, não exatamente por estas, mas é provável que o PSD também precise de, digamos, uma reconfiguração, até porque está entre configurações, não é? A configuração do Passos Coelho era mais agressiva e coisas como aquela infeliz nomeação de André Ventura, por exemplo, para concorrer em Loures, indiciava uma tentação do PSD de fazer umas experiências esquisitas. Por outro lado, agora, a agressividade passou toda e Rui Rio parece ou pouco interessado ou pouco competente para fazer oposição. E, portanto, talvez o PSD deva perceber que tipo de coisa é que deve... Até porque, interessante, jamais... Eu, no outro dia, aqui na maquilhagem, encontrei a doutora Manuela Ferreira Leite e perguntei-lhe se ela gostava mais do PSD do Rui Rio ou daquele novo PSD que o Santana Lopes foi fundar. E a resposta dela foi elucidativa. Ela disse: você não sabe falar a sério? Pá, foi isto. Pode falar a sério consigo. Tem alguma explicação, João Miguel Tavares, para o facto de o quadro português, o quadro partidário português, pouco se ter alterado nas últimas décadas, quando assistimos pela Europa fora ao aparecimento de novos partidos que chegam rapidamente ao poder ou muito perto do poder? Como é que em Portugal continuamos com o mesmo quadro político de há 3 décadas, praticamente? Em parte, eu acho que temos uma sociedade pouco dinâmica e também porque as leis do país estão feitas para dificultar a vida ao surgimento de novos partidos políticos. Apesar deles formarem-se, é muito difícil chegarem ao Parlamento e tudo isso não facilita a emergência desses novos movimentos. Agora, não me parece que isso seja eterno, atenção. Eu não acho... O país tem estado mais ou menos anestesiado nos últimos anos, isso aí é um mérito, neste caso, do António Costa, mas não sei se isto vai continuar eternamente. Aqui já se falou do Santana Lopes. Sim, é o fenómeno... Para as próximas eleições? Nas próximas eleições já vão existir bastante mais partidos à direita, não é? Logo à direita, é engraçado que o único partido que nós imaginamos neste momento que pode eleger deputados
é o único partido que não traz novidade nenhuma, porque é eleito por um político... O único partido novo. O único partido novo, que é a Aliança, não é novo no sentido que o seu dirigente é tudo menos novo, e não se percebe bem novo no sentido, não é só da idade, anda cá há muitos anos. Sim, mas lá está, mas eu acho que vem cumprir um papel que eu acho importante, porque eu sempre tive a sensação que devia haver um PSD e um PSD só para o Santana. Uma coisa só, um recreio para ele. Exatamente, um sítio onde só ele concorreu tantas vezes, perdeu tantas vezes a disputa pela liderança, não sei o quê. Merecia ter um PSD só para si. Atenção, eu acho que o descontentamento está no ar. Faltam, possivelmente, figuras carismáticas que, de alguma maneira, consigam arrebatar esses votos. Vamos aparecer aí alguém que consiga juntar isso. Porque recentemente nós estávamos sempre como à sombra dos 48 anos e que isto não ia acontecer. Portugal e Espanha... Estávamos vacinados. É demasiado cedo. Sim, já se viu, não é? Já se viu com o Vox em Espanha. Portanto, eu também não acho que Portugal esteja vacinado ad eternum. Mas... Não, eu nem sequer estou a falar da extrema-direita neste caso. Estou a falar da reconfiguração eu sei. Em Espanha já aconteceu com os Cidadãos e com o PSOE. Com o PSOE, com o Podemos. Mas essa foi uma reconfiguração ao centro, digamos assim. Mas eu acho que há espaço também para isso. Atenção, eu acho que também há... Eu não acho que de repente vai ficar toda a gente muito radical e vai para os braços da extrema-direita. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer essa é a tendência europeia. Certo, mas o que eu sinto em Portugal não é esse gesto para ir... Nós temos uma grande vantagem em relação a muita parte dos europeus, é que a imigração é um não problema aqui. Agora, o que não é um não problema é a política e o descontentamento que existe com os políticos. Isso existe efetivamente. Eu sinto mesmo que as pessoas precisavam de caras novas, de deputados novos, até porque as pessoas vêm gritar com os populismos, mas isso é uma estupidez enorme. Quem está a lançar as pessoas nos mãos dos populismos são os políticos, que continuam a fazer umas figuras tristíssimas, incluída agora na Assembleia da República. Acabam de eleger a menina Begonha como líder do JS, continuam com aquela palhaçada das faltas na Assembleia da República. De repente agora mais um deputado do PS que também, afinal, estava na outra ponta de Portugal. E depois, de repente, quando foi apanhado, apagou todas as suas redes sociais onde supostamente estavam os vídeos que demonstravam que ele, de facto, não tinha lá estado naquele dia. Agora, este acumulado de coisas, e depois vem-me dizer com populismos, e os populismos, coitada da classe política. A classe política não se dá ao respeito. Mas atenção. Não se dá ao respeito. É tudo verdade. E, de facto, é verdade que estes casos sucessivos de gente que falta à Assembleia e, mesmo assim, tem as suas presenças garantidas por pessoas que lá estão. É claro que isso é o tipo de coisa que empurra as pessoas para os braços dos populistas. Agora, tens que admitir... Mas não precisa de ser para os populistas. Eu sei, mas é... populista. O Macron não era populista. Mas, normalmente, às vezes, eu tenho saudades do populismo antigo, que era... Eles vão para lá para se encher... não é uma coisa que a gente possa dizer, ele vai para lá para ir repimpado para Famalicão. Estás a perceber? Com todo o respeito de Famalicão. Mas o homem estava em Famalicão. Também não é bem o tipo de coisa que tu digas, lá. As pessoas estão frustradas. Olha, que nem um nababo em Famalicão. Com todo o respeito de Famalicão. Com todo o respeito de Famalicão. Okay. Não, já tinha dito. Mas é bom. As pequenas... Isto sim é o mundo das redes sociais. É um aspecto que eu acho que é positivo nas redes sociais. Estas mini trafolhices, hoje em dia, são brutalmente amplificadas. Antigamente ficavam às tantas numa breve de um jornal, ou então ficavam numa colunazinha do jornal. Eram lidas por 20 ou 30 mil pessoas. Hoje em dia, qualquer gesto destes é brutalmente amplificado e chega a uma quantidade gigantesca de toda a razão. Isso faz com que a sensibilidade dos políticos devia estar muito mais alerta para perceberem que isto não se pode continuar a fazer. Eu estava só a contestar que não se pode dizer viver à grande e à famalicense. Não, isso não, mas podes dizer viver com todo respeito por Famalicão. Não, mas podes viver à grande e à vara, não é? Isso podes, isso sim. Está reiterado o respeito por Famalicão. Não, isso que fique claro. E o Pedro Mexia fica assim ministro do recomeço. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. De hoje a 8 dias teremos uma emissão especial com 12 desejos para 2019 e um convidado muito especial. Alvo, aliás, de um passatempo. Ora bem, um convidado muito especial para uma emissão que promete ser cativante. É verdade. Aceitam-se apostas sobre quem será o convidado para a última emissão do ano. E o prémio é? Sombra. Convidado ou convidada? O prémio é o prazer de acertar. A resposta correta. A resposta correta. Isso, então ainda é mais... um incentivo. Ainda é mais motivador do que eu pensava. Claro. Somos excelentes a fazer passatempos. É verdade. Um dia que a gente aqui fique sem emprego, vamos para os passatempos. Claro. Podem deixar a seguir ao Pokémon Go. Sugestões. As apostas também no Twitter e no Facebook com
o hashtag Governo Sombra 2019 a dizer quem é que acham que vai ser o nosso próximo convidado, o convidado da última emissão do ano. Agora o João Miguel Tavares... O João Miguel Tavares agora declara-se estupidamente idiota. Então agora vem para aqui, sem mais nem menos, dar assim razão aos seus detratores. Eu não tenho problemas com isso. Eu em geral, dou muita razão aos meus detratores, mas por acaso não é para falar de mim. Sim, é verdade que acrescenta sentir-se estupidamente idiota para falar da posição do PSD sobre o Ministério Público. Exato. Mas ainda assim vai fazê-lo. Sim, porque eu sinto-me estupidamente idiota, porque é daquelas coisas em que é uma coisa tão estúpida que nós pensamos, deve ser algum problema connosco. Isto é demasiado burro para estar a ser feito à nossa frente e ser alguma coisa que tenha sido minimamente pensada. Ora, como as pessoas que o fazem são profissionais da política, nós tendemos a achar que devem ter pensado naquilo, então se calhar somos nós que estamos a ver mal. Bom, nesta área, aliás, sabemos que foi pensado. Exato, sabemos que foi pensado. Vamos dar Vais o enquadramento. Muito bom enquadrar. A controvérsia surgiu com a reação da Procuradora-Geral da República a um projeto do PSD para alterar a composição do Conselho Superior do Ministério Público. Rui Rio quer que, ao contrário do que acontece agora, passa a haver naquele órgão, no Conselho Superior do Ministério Público, mais elementos de escolha política do que magistrados. Porquê que isto é controverso, João Miguel Tavares? A controvérsia não tem a ver com a discutir teoricamente coisas. Nós discutir teoricamente coisas podemos discutir, mas por acaso de ou até não discutir saber, praticamente coisas. Seria uma discussão legítima. Seria uma discussão legítima. O timing é incompreensível. O que é que Rui Rio não é cientista político? Nem é professor de teoria política numa universidade portuguesa. Da última vez que eu vi, o senhor foi eleito para dirigir o PSD. E um político faz política. E a política é como a comédia, está muito dependente do timing. Não é? E é preciso ter um bom delivery. Uns workshops do Ricardo Araújo Talvez, Pereira. olha, é uma sugestão. Se calhar para ensinar timing. Obrigado por confiar em mim. O senhor Rio está aqui, Ricardo Araújo Pereira, disponível para que as coisas deixem de ser tão estupidamente idiotas. Exatamente o que o Rui Rio precisa, é umas aulas minhas. Eu acho que a gente olha para o homem, isto realmente não está a correr bem, o que é que ele precisará? Umas aulas minhas. Em caso de desespero vale tudo. Há gente que vai à bruxa, também podem ir ao Ricardo Araújo Pereira. Sim, mas é num patamar, é mesmo em caso de desespero. Estás abaixo de bruxa. professor Caramba? Sim, acho que sim. O assunto já andava aí no ar, mas esta semana tornou-se o assunto de topo, porque a Procuradora-Geral da República sugeriu que, se a iniciativa de alterar a composição do Conselho Superior do Ministério Público for por diante, ela se demite por virem a ser alterados os pressupostos com que aceitou o cargo da Procuradora-Geral da República. Eu, por mim, acho ótimo que ela diga isso. Tudo isto acho perfeitamente justificável. A única coisa que eu não compreendo é... Primeiro, é verdade que isto é uma opção antiga que o Rui Rio tem, porque ele acha que foi perseguido pelo Ministério Público ali na Câmara do Porto. Mas eu estou-me nas tintas para os traumas do Rui Rio. Se quiser, senta-se também, depois de ir ao Ricardo Araújo Pereira, a seguir vai ao psicanalista. Agora, neste contexto, o Ministério Público tem sido uma das poucas motivos de orgulho que o PSD pode, de facto, apresentar nos últimos tempos, no sentido em que foi por sugestão do PSD que a Joana Marques Vidal foi nomeada PGR e foi durante o tempo de Joana Marques Vidal que, pela primeira vez, os portugueses tiveram a sensação de que existiu um combate sério à corrupção. E que o PSD sempre apoiou-a no sentido de não a tirar de lá, não a tentar remover, não lhe dificultar a vida. Portanto, isto é um legado super positivo do PSD. E o PSD não tem mundos. Chega ali Rui Rio e decide destruir tudo isto. Decide entrar em guerra com o Ministério Público, não é só com a Procuradora, com o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, para travar uma guerra que nem sequer pode ganhar, no sentido em que nem sequer tem poder para fazer aquela alteração. Precisa do PS para isso. Precisa do PS, o PS parecia estar interessado, mas e depois mal houve polémica, tchau, e ficou Rui Rio na praça pública a discutir aquele tema. No PS. Quando? Nas semanas em que havia greve de enfermeiros, em que havia mais investigação a tanques, em que caiu um helicóptero do INEM, outra vez o Estado que pode dizer a Rui, e o senhor a fazer oposição a quem? Ao seu próprio partido. É surreal, é surreal. É absolutamente... Atenção, não é que eu achasse que o Rui Rio fosse um gênio, mas isto é um desastre absoluto. Em todo o caso, Lucília Gago
pôs a coisa na agenda de uma forma bastante visível, dizendo que poderia demitir-se se a alteração fosse por diante. Vê esta declaração de Lucília Gago como legítima, Pedro Mexia, ou parece-lhe que, para usar as palavras de Rui Rio, é uma tentativa de condicionar um Parlamento livre e democraticamente eleito e de exercer uma pressão inadmissível sobre os deputados? Não, o Parlamento foi livre, democraticamente eleito e tem toda a... E a senhora também é livre de dizer o que quer. Tem toda a legitimidade de legislar sobre essa matéria. Eu talvez preferisse que a PGR tivesse manifestado a sua discordância, o seu descontentamento, sem sugerir uma demissão, pareceu-me de facto uma posição de força talvez um pouco escusada. Até porque aquilo morreu bastante à nascença. O deputado Jorge Lacão ficou mais ou menos sozinho no palco, a Ministra da Justiça tirou aquilo de cima, o grupo parlamentar do PS... Isso aconteceu tudo depois de Lucília Gago ter dado o murro na mesa. Eu sei, mas objetivamente, pela própria declaração do grupo parlamentar do PS, não havia condições para isso. E depois, a mim o que me aborrece, além da questão do timing, que é, que o João Miguel já falou, há a questão das falácias, e particularmente uma, que, aliás, a deputada Paula Teixeira da Cruz veio falar disso e disse duas coisas que eu acho que são muito sensatas, que é um dos argumentos aduzidos para fazer esta alteração, portanto, para acabar com a maioria de magistrados no Conselho Superior do Ministério Público, era dar mais espaço à sociedade civil. E nós sabemos o que é que sociedade civil quer dizer na vida política portuguesa. Quer dizer representantes dos partidos, nomeações partidárias, nomeações de cartão partidário, coisa que eu acho que não pode trazer nada de bom à justiça, porque nunca trouxe em anos passados. E depois ela diz uma coisa interessante. Ela faz uma contraposição com o que acontece em relação aos juízes, faz uma contraposição entre esses conselhos, entre a composição desses conselhos, o que acontece nos juízes e o que acontece nos magistrados, do Ministério Público. Diz, bom, só que no Ministério Público há hierarquia, enquanto os juízes são autónomos, independentes, autónomos, o Ministério Público há uma hierarquia e nós já vimos que, por interferência hierárquica, inquéritos foram terminados abruptamente. Ora bem, essa mistura entre critério hierárquico que pode matar investigações e uma boa pasada de pessoas dos partidos, que, no caso, não tem mal nenhum, não tem peste de ser dos partidos, mas nós sabemos que houve politização forte da justiça, continua a haver pressões fortes político-partidárias na justiça. Portanto, a junção desses dois fatores faz com que esta medida, que teoricamente é admissível, discutível, o Parlamento tem legitimidade parece uma medida, não só uma suposta medida, porque não vai avançar, não só absurda do ponto de vista de timing, mas absolutamente insensata pelas razões que o João Miguel disse, porque, de facto, estamos a falar de sensações. E as sensações não são tudo, há sensações falsas, mas se há uma sensação terrível em relação ao Estado, sobre os assuntos de segurança que estávamos a falar, há uma sensação generalizada dos portugueses de que a justiça melhorou. E a justiça, a investigação melhorou. E, portanto, tudo o que soou a partidarização, a processos terminados sumariamente e outras manigâncias que nós vimos nos últimos anos, são de evitar o mais possível. Rui Rio tem a oposição, como aliás o Pedro Mexia já referiu, não apenas da Procuradora-Geral da República e do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, mas também de figuras importantes do PSD, como Paula Teixeira da Cruz, referida, que foi a Ministra da Justiça, Luís Montenegro, o que não surpreende, uma vez que é um opositor interno de Rui Rio, e Marcos Mendes, o antigo presidente social-democrata, agora comentador, que comparou a iniciativa de Rui Rio à tentativa de controle da justiça por parte de Sócrates. Parece-lhe justificável a acusação de falta de ética lançada pela direção do PSD contra Marcos Mendes a este respeito e por causa deste comentário, Ricardo Araújo Pereira? Não, eu falta de ética não vejo. Pode ser falta de educação, porque é realmente muito ofensivo. É muito ofensivo hoje estar a dizer, parece mesmo o Sócrates. É o tipo de coisa que... Irmãos siameses. Eu vejo, sim, mas é o tipo... Não, atenção. Se nós sabemos o que os primos e os amigos fazem pelo Sócrates, imagina um irmão siamês. Com certeza. O que é que o irmão siamês do Sócrates não faria? Mas é o tipo de ofensa que se ouve cada vez mais no trânsito. Parece o Sócrates. Muitas vezes já começa a ouvir. Portanto, há razões para Rui Rio ter ficado... Mas não é exatamente... aborrecido. Não é falta de ética. Não é falta de ética. Eu acho que aqui há um caso, coitado, o Rui Rio também... Já me aconteceu isto, sabe? Já me aconteceu esta coisa de... Vamos todos, vamos, sim, senhor, vamos juntos. Está o PS também, está, todos estamos... E depois começamos a correr e quando chegamos ao pé do potencial inimigo,
a gente olha para trás e afinal fomos só nós que corremos. Mais ninguém veio, o PS recuou, não sei o quê. E o Rui Rio conseguiu uma coisa na qual ele começa a especializar-se, que é ter toda a gente, incluindo o próprio partido, contra ele. O Sócrates, sem querer comparar ao Sócrates, atenção, mas o Sócrates costumava dizer que era o líder que o PSD gostava de ter tido. E o Rui Rio parece o líder que o PS não gostaria de ter, mas que talvez fosse melhor se ele se candidatasse, talvez fizesse mais sentido que ele se candidatasse num congresso do PS. Está esclarecido, então, o porquê de João Miguel Tavares dizer que se sente estupidamente idiota, quanto ao Ricardo Araújo Pereira, confessa-se descarrilado. E o que é que o pôs fora dos eixos, Ricardo Araújo Pereira? Foi uma notícia esta semana, uma daquelas notícias que pode preceder algum momento bastante desagradável. Foi não sei se o Carlos quer contextualizar. Contextualiza então. tão bem, a gente gosta de o ver. Gosto muito. Presta atenção agora, olha agora. Atenção, vamos apreciar. Quer falar do caso do diretor da CP afastado esta semana por discordar de uma decisão da administração dos comboios de Portugal que vai adiar a manutenção dos rodados das automotoras elétricas. Sim, sendo que esse adiamento é para além do que é aconselhável. Por uma questão de gestão da frota de autocarros, não é? Porque não é... De comboios, desculpa, o que é que eu disse? Sim, comboios. Mas parece incrível o aviso do diretor exonerado que está a ser colocado em risco a segurança ferroviária? Bom, se vão ser extravasados os limites aconselhados do desgaste do material antes de 1,7 milhões de quilómetros. A gente tem a sensação que realmente ao fim de 1,7 milhões de quilómetros é boa ideia e ver como é que estão as rodas. É capaz de ver, sim, é capaz de sermos especialistas. É isso, eu não sei isto. Acaba por ser, se calhar, uma novidade para o nosso público, mas nós não somos, de facto, especialistas em ferrovia. É das poucas áreas em que somos especialistas. Mas assim, por alto, a ideia de que ultrapassar os limites recomendados de desgaste de material antes de fazer a revisão, adiar a revisão, não parece boa ideia. O senhor, que era diretor, Pontes Correia, era diretor com o pelouro do material circulante. Do material circulante. Portanto, pelouro. Ele há de saber... Aliás, parece que é um militante do PS, até com algum relevo. Ele há de saber... que isto era o senhor estava mesmo convencido do que estava a dizer. Ele há de saber coisas sobre isso. E a administração exonerou. Ele há de saber coisas sobre isso porque ele estava há muitos anos na empresa. O problema aqui é a falta do chamado material circulante. Há poucos comboios e de cada vez que uma automotora vai para a manutenção, há mais um comboio há menos um comboio a circular. Sim. Pois é a escassez de meios, eu disse, não tenho dúvida. O problema é, eu não sei quem é que tutela, é o Pedro Marques, é o ministro do Pedro Marques. Das infraestruturas. Sim, o melhor é ele ir descobrir quem é o santo padroeiro da ferrovia e começar a rezar com bastante força, porque se acontece algum percalço, é evidente que desta vez não é quem é que será o responsável pela estrada de Borba, está ali uma coisa meio difusa. Aqui a gente vai saber exatamente quem foi. E vocês ainda não apresentaram a razão. Vê nisto uma questão puramente técnica ou o caso também deve ser visto do prisma político em que o Ricardo estava a colocá-lo... Deixa-me só dizer uma coisa, só para te enquadrar o prisma político. É que... tu também enquadras? Enquadro também agora, só porque apesar de Carlos Vaz Marques ser um extraordinário enquadrador, ele só não referiu aqui um pormenor que me parece muito importante. É porque a justificação que vai ser dada então peço desculpa. Não sei. Eu não quero enquadrar ao ponto de tirar o... Penso eu, se lemos a mesma notícia. Então, se não for disto... Se tu citares, eu grito, dou um gritinho. Bom, há duas coisas. Evidentemente, independentemente da questão política, há a chamada de atenção, tal como as notícias que apareceram na imprensa, essa chamada de atenção parece pertinente e preocupante. É evidente que nós soubemos os problemas que as supressões de comboios causaram, nomeadamente no verão, e sabemos que, de facto, há problemas do tal material circulante. Mas eu, à partida, não tenho uma teoria conspirativa de que as pessoas sérias estão a ser corridas de todo lado. Agora, depois vem uma justificação escrita naquela novilíngua suspeita, e a justificação, não sei se era isto que o João Miguel se referia, que sobre a exoneração do diretor de material, a gestão dos recursos humanos, a resposta é esta, perguntado pelos jornais, esta notícia penso que é do Público, a gestão dos recursos humanos, isto é uma citação, a gestão dos recursos humanos na CP passa naturalmente pelo ajustamento sistemático e contínuo dos perfis dos seus colaboradores às exigências e níveis de responsabilidade das diversas áreas da empresa.
Ora, esta resposta preocupa-me mais do que a situação, porque esta resposta é uma não resposta, é um amontoado de palavras que não responde, de facto, a uma preocupação. E, nesse sentido, eu, como cidadão, ao ler esta notícia, quero saber mais. Não sei se o senhor tinha razão, não percebo absolutamente nada de comboios. As razões que ele... os alertas que ele fez, até para um leigo, parecem plausíveis. O afastamento, mesmo com a questão dos poucos comboios, não resolve tudo. E este linguajar é de quem não quer dar satisfações. E isso acho preocupante. Há um outro dado ainda. A CP apresentou, entretanto, em simultâneo com esta controvérsia, o seu novo Código de Ética. Exato, mas mais isso. Que passa por impedir os trabalhadores, isto foi revelado pelo Jornal de Notícias, passa por impedir os trabalhadores de denunciarem problemas na empresa. É um Código de Ética que consegue a proeza de não ser ético. Vê aqui uma relação de causa e efeito entre estes dois casos? Vejo, e é uma excelente pergunta, mas se vocês repararam bem, eu não dei um gritinho enquanto Pedro Mexia estava a falar. E, portanto, há uma parte aqui desta notícia que eu só quero muito rapidamente referir. É porque é que isto está a acontecer. Porque é que as rodinhas que ao fim de 1,7 milhões deviam ir à revisão, agora aparentemente é ao fim de 2,0 milhões. 2 milhões? 2 milhões de quilómetros. Porque é que é só ao fim desse tempo que vão. E a justificação é que como há pouco material circulante, cada vez que os comboios tinham que ir para a revisão, tinham que suprimir determinados tipos de comboios. Não. E isso significa que a revisão deixa de ser em 2019, que, milagre, é ano de eleições, e só vai ocorrer a 2020. Que é quando atingem não só os 2 milhões, como quando já passaram as eleições de outubro. Portanto, este enquadramento neste ponto é importante. E o Código de Ética? O Código de Ética não é só na CP. Será uma coincidência? Não, o Código de Ética é uma das maiores vergonhas nacionais que nunca é falada. É verdade. Porque qualquer funcionário público anda a assinar um contrato de trabalho, anda lá nas alíneas a dizer que tem que estar com a boquinha calada e que não pode falar com ninguém sem pedir a autorização ao chefe primeiro. E isso acho que é uma coisa constitucionalmente inadmissível, ilegal, e não vejo porque é que as pessoas não falam mais nisso. A lei da rolha é constante em todas as áreas da vida pública nacional, sempre que mete ao Estado. E é uma vergonha, é inadmissível. Está quase despachado o expediente e desta vez, como é quase Natal, em vez de decretos, vamos dar presentes. O Pedro Mexia quer dar uma prenda a Lisboa. Sim, era que tivesse e continuasse a ter, ou seja, não deixasse de ter aquelas salas, que são umas salas onde as pessoas se juntam no escuro, isto pode parecer mais interessante do que é, mas não, para conjuntamente terem uma experiência comum, que é também um ritual, que é também uma memória, que é ver cinema. Aparentemente o Monumental, que é um cinema histórico, quem como eu viveu ali na zona de Saldanha já tem um trauma ligado ao Monumental Antigo e à demolição do Monumental Antigo, com o fim do anunciado, pelo menos explorado pelo Paulo Branco, que está lá há muitos anos, o cinema vai terminar em fevereiro, e cada vez há menos cinemas em Lisboa. Isso tem a ver, evidentemente, com problemas de número de espectadores, mas uma cidade, tal como muitos de nós a pensamos, sem cinemas, tal como uma cidade sem cafés, ou sem livrarias, ou sem jornais, é já uma espécie de cidade. Diz que é uma espécie de cidade, mas não é bem uma cidade. E então é muito preocupante, mais do que a questão meramente económica daquela empresa determinada, da nossa ideia de há muito tempo do que é uma cidade. E para mim, sendo naquele sítio, sendo no Monumental, é particularmente triste. Fica a prenda para Lisboa, um conceito revolucionário, cinema. O Ricardo Araújo Pereira tem uma lembrancinha para Manuel Pinho. Manuel Pinho, sim, eu gostava de lhe oferecer um curso no Chapitão. Porque eu acho que o Chapitão tem mímica, não tem? Deve ter, eu acho que tem. Deve ter quase tudo. Certeza. Tem Sabes tudo. que eu, além de ferrovia, também sou um especialista Em artes do circo? Sim, em currículos do Chapitão. Portanto, Eu acho que tem mímica. Ele foi agora. Se calhar a gente lá a aprender a fazer truques de magia com lenços. Quem sabe, É? sim. Isso é perda de tempo, mas sim. Ele foi agora à Comissão de Inquérito Parlamentar e não disse nada. Ele não disse nada, não é arguido, mas diz: eu sou suspeito, por isso. Ou melhor, ele suspeita que é suspeito, sim. E ir a uma Comissão de Inquérito e não dizer nada, ao menos em mímica, talvez nós pudéssemos. Só há duas alternativas em comissões de inquérito. Deve haver um letreiro, é não dizer nada ou não se lembrar de nada. Geralmente não há terceira Ele optou pela primeira e é pena. O João Miguel Tavares escolheu presentear
Mário Centeno, Ministro das Finanças, parece-lhe o quê? Sim, com uma calculadora, não é? Porque ele muitas vezes diz que as previsões não se cumprem, mas a verdade é que o Banco de Portugal acaba de anunciar uma revisão em baixa de todas as previsões de crescimento, incluindo a deste ano. E isso significa que as contas, essa previsão de crescimento fica afastada daquela que está registada no próprio Orçamento de Estado. Portanto, se o Mário Centeno precisar de uma calculadora, que eu acho possível, é passar pelos estudos da TVI 24 que eu arranjo. Podemos convidá-lo até para vir cá recebê-la ao programa. Pode vir recebê-la pessoalmente, que ele se calhar está necessitado. E se calhar a sua está cativada. Está concluída mais uma reunião semanal. Agora vem aí a consoada. De hoje a 8 dias temos uma reunião especial, já com os olhos postos em 2019, na passagem de ano. Uma reunião em que vamos formular 12 desejos para 2019, com a presença de um convidado que talvez possa ajudar a concretizar alguns desses desejos. Aceitam-se apostas no Twitter e no Facebook com o hashtag Governo Sombra 2019 sobre quem será o nosso convidado especial na última emissão de 2019, que virá juntar-se ao Governo Sombra, o de sempre, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Então, boa Páscoa. Boa Páscoa. Muito bem. Não certas festividades. Então, boa Páscoa. Boa Páscoa. Depois do jantar. Já está